Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal pelo PP da Bahia, Cláudio Cajado, ele que é o relator do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Bom dia a todos que nos ouvem e até assistem através da Nova Brasil FM. Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bem, alegria é nossa, deputado. Vamos começar então do início. A gente tem falado e ouvido falar muito sobre o arcabouço fiscal. Como é que a gente está de prazo? Esse texto deve ser discutido na Câmara na próxima semana, já na segunda-feira a gente vai ter uma movimentação concretizada ou ainda não? É bem provável. Acabei de ter informações que hoje na reunião de líderes que ocorrerá na residência oficial do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, haverá a pauta do novo marco fiscal, o arcabouço, no intuito de ver a possibilidade de ser pautada na semana que vem. Essa decisão de ir a plenário para a votação depende dos líderes e do presidente Arthur Lira. Desde quando o Senado votou as alterações feitas do meu relatório aprovado pela Câmara, eu me preparei para poder estar à disposição do Colégio de Líderes do presidente Arthur para apresentar o meu ponto de vista sobre as alterações. E, dada ao recesso parlamentar e principalmente ao reinício dos trabalhos na semana passada e nessa semana, a pauta um pouco extensa, porém com assuntos menos polêmicos, não teve a oportunidade do regime fiscal ser pautado. Porém, nós temos marcado uma reunião já para a próxima segunda-feira, dia 14, às 19 horas, na residência oficial, com todos os líderes, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com os consultores legislativos que me assessoraram e que também estão tecnicamente por dentro de todas as alterações, para que possamos ouvir deles os impactos das alterações do Senado frente ao relatório aprovado pela Câmara. A partir daí, acredito eu, nós teremos um posicionamento coletivizado de cada um dos pontos, dos quais devam ou não permanecer no novo relatório que eu irei apresentar e a plenário. Muito bem. Deputado, bem-vindo à Nova Brasil FM. Eu brinquei fora do ar aqui com o deputado Cláudio Cajado, ouvinte, que ele é hoje a maior autoridade do Congresso Nacional como relator desse novo marco fiscal. A gente lembra a você que nos acompanha na 97,5 FM que esse projeto é muito importante para a questão econômica do país, para a retomada dos investimentos, uma alternativa ao chamado teto de gastos que nasceu lá no governo ainda de Michel Temer. Esse projeto já foi aprovado na Câmara inicialmente. Em qual mês, deputado? Mês de maio. Mês de maio, né? Foi para o Senado. No Senado nós tivemos algumas alterações nesse texto do deputado Cláudio Cajado. Em razão disso, se volta para a Câmara para uma segunda votação na Câmara. Havia uma expectativa de votação ainda ali naquela reta final, antes do recesso parlamentar de julho, junto com a reforma tributária, junto com outro projeto do CAF. Isso não aconteceu. Havia uma expectativa também de que no retorno do recesso parlamentar isso já fosse provado na largada. Também não aconteceu. E a minha pergunta é a seguinte, deputado: qual que é a relação, o senhor disse aí das questões polêmicas que envolvem o texto, mas qual que é a relação dos arranjos políticos que estão sendo feitos entre o Parlamento e o Executivo, a famosa reforma ministerial que está para acontecer na votação do arcabouço? Eu não vejo relação direta. Na verdade, essa pauta econômica, o presidente Arthur Lira deixou muito claro que não iria ter contaminação ou ruído na esfera política. E, acordadamente, o primeiro semestre desse ano, semestre passado, nós votamos uma pauta extensa de matérias de cunho econômico que trouxe ao ambiente de negócios no Brasil, ao mercado financeiro e principalmente às agências que avaliam o risco de um país frente a especulações e possibilidade de investimentos, notas positivas para o Brasil. A inflação caiu, o Copom baixou os juros futuros também estão em torno de 10% a menos, a Bolsa de Valores tem tido um desempenho muito bom, dólar caiu. Obviamente que
Isso foi reflexo do que nós votamos, né, principalmente o arcabouço, porém, e também a reforma tributária. E todas as medidas que o Congresso fez por bem protagonizar em benefício de criarmos um cenário economicamente mais estável, onde as pessoas tivessem uma perspectiva de que suas vidas poderiam de fato melhorar, como está melhorando. Os preços estão caindo, ainda de forma muito reduzida, mas estão caindo, e imaginamos que a conclusão da votação do marco fiscal trará um elemento ainda mais positivo. Obviamente que nós estamos num momento de reorganização do governo. O governo precisa de ter uma maioria mais consolidada na Câmara dos Deputados. No Senado a situação é mais tranquila, mas na Câmara ele não tem uma maioria de deputados e deputadas que possa dar conforto a que as propostas oriundas do Poder Executivo possam de fato ser aprovadas sem grandes dificuldades. Isso ainda não existe. Porém, nós não estamos vendo também partidos como o meu, progressista ou republicano, tendo aquela postura de quanto pior, melhor. São independentes, estão atuando de forma a modificar, alterar, para melhorar as propostas oriundas do governo, porém o governo tem dito que deseja ter, não o partido, mas membros das bancadas do Partido Progressista e Republicano integrando a sua base. Ora, essa é uma posição que, primeiro, nós temos que avaliar de que forma isso será apresentada. Na minha opinião, erra o governo anunciar nomes, possivelmente o deputado Fufuca e o deputado Silvio Costa, sem que haja um ministério já definido. Então você está colocando as carroças na frente dos bois, né? Cria uma insegurança, até mesmo no próprio governo, que começa a especular ali os ministros. Eu acho que cria um ambiente desfavorável, né? O governo tem, na minha opinião, Diego, batido cabeça desde o início do mandato do presidente Lula. Aliás, eu fico até surpreso, porque o presidente 3 vezes, né, eleito, com experiência, com pessoas experientes, está cometendo erros que eu considero até amadores. É que o jogo mudou, deputado. O Congresso é outro hoje, né? Os senhores estão com um empoderamento, para usar uma expressão da moda aí, muito maior do que lá atrás. Mas essa mudança veio ocorrendo já há muitos anos. Não foi desde a época da própria presidente Dilma, presidente Michel Temer, presidente Bolsonaro. Ou seja, as pessoas também têm que se atualizar no contexto político. Se você pratica atividade política, né, você tem que estar atualizado com as coisas, né? É a mesma coisa, quem pratica atividade física tem uma resistência maior do que quem não pratica, não é verdade? Então eu não acredito, respondendo aqui, Diego, que haja um ruído em cima do marco fiscal com relação a essa questão da reforma ministerial. Muito bem. Eu acredito que nos próximos dias, nós temos aí até o dia 31 de agosto, né, dada o regramento constitucional, para podermos botar essa matéria e vamos ver na reunião de líder na segunda-feira a decisão que será tomada. O deputado Cláudio Cajado citou o Fufuca e o Silvio Costa Filho. Só para contextualizar para você, nosso ouvinte, o Fufuca é o André Fufuca, deputado federal pelo PP do Maranhão, e o Silvio Costa Filho é o deputado pelo Republicanos de Pernambuco. Ambos já foram anunciados pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Pradilha, como futuros ministros desse governo Lula, mas como bem disse o deputado Cláudio Cajado aqui para você, ainda não estão definidas as pastas que eles ocuparão, Ariane. Muito bem, a gente está conversando ao vivo então com o relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Deputado, vamos falar de fundo constitucional, não é? No Senado, a mudança de cálculo do fundo foi retirada do texto, depois aí de um enorme trabalho envolvendo deputados, senadores, o próprio governador daqui do DF, que entrou nessa discussão também, o Ibanez Rocha, enfim. E a gente tem ouvido de forma reiterada sobre a importância do fundo para o DF, que o nosso ouvinte vai se lembrar aí, é um valor que vem da União e serve para custear a segurança, sobretudo, mas também investimentos em saúde e educação. E aí eu te pergunto, o senhor pretende retomar o que estava no relatório original da Câmara, manter essa alteração do Senado e qual que seria a razão dessa decisão? Ariane, a narrativa tem sido equivocadamente exposta pelos representantes, pelos políticos aqui do Distrito Federal, achando que o fato do Fundo Constitucional do Distrito Federal estar na base do conjunto das despesas prejudicaria o fundo. Pelo contrário, no ano que vem, se a regra for a regra atual, o fundo só crescerá 200 milhões.
pela regra do meu relatório que fora aprovado pela Câmara dos Deputados, o fundo crescerá 1 bilhão e 170 milhões. E eu imaginei que quando você estabelecesse um teto, que houvesse um crescimento contínuo, era muito melhor do que você ter, como é hoje, com base na receita corrente líquida. Ou seja, o fundo ele pode crescer um ano e descer no outro. Pode crescer em 2 anos seguintes e descer radicalmente no 4º, 5º ano. Se você utiliza esses recursos, como você bem colocou, Ariane, para poder pagar despesas de pessoal com segurança pública, educação e saúde, obviamente, se você cresce 2 bilhões no ano, os funcionários vão querer aumento. Mas se no ano seguinte cai 1 bilhão, o Distrito Federal terá que aportar recursos do próprio Tesouro. Isso cria um desequilíbrio na previsibilidade e no planejamento das finanças públicas. Porém, a narrativa que tem sido dita, insistente, na minha opinião, equivocadamente, é que não, o fundo vai ser prejudicado, os funcionários vão ficar sem dinheiro, vai ter um prejuízo de 87 bilhões. Errado. Não é verdade. Porém, deixo claro aqui que eu não farei um cavalo de batalha sobre essa ou as demais alterações promovidas pelo Senado. Por quê? Quem acompanhou o relatório que nós apresentamos na Câmara, tecnicamente ele é irrefutável. O nosso relatório, o meu relatório, ele tecnicamente agiu de forma isonômica com todas as despesas. Por quê? Um princípio básico da contabilidade. Se você efetua uma despesa e essa despesa tem impacto no resultado primário, que é resultado primário para aqueles que nos ouvem? É a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta. Então, se tem impacto no resultado o lucro primário, líquido de uma empresa, né? Só para clarear. Pois é, se tem impacto no resultado primário, como é que eu vou classificar uma despesa de mais ou menos meritória? Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei todas as despesas em pé de igualdade. Só ficou de fora aquilo que não tinha impacto digamos assim, nessa conta. Por exemplo, você tem aqui uma empresa que doa para uma universidade pública. E essa doação entra de forma externa por uma doação de uma empresa e sai para o objetivo para qual ela doou. Vamos supor, uma empresa doa recursos, 100 mil, para comprar 50 computadores. Então, entra a doação e sai. Não tem nenhum impacto, né, na contabilidade, nas contas, porque tem neutralidade orçamentária. Tá. Ora, gente, essa foi a minha posição. Tudo que tiver neutralidade orçamentária vai estar fora da base, mas tudo que tiver impacto tem que estar dentro. Então eu achei injusto, porém legítimo, não quero aqui discutir que o Senado tenha atuado de forma indevida, pelo contrário, eles tiveram uma postura e nós temos que respeitar. Eles tiraram o Fundo Constitucional do Distrito Federal, tiraram o Fundeb e tiraram também a Ciência e Tecnologia. Aí eu pergunto, por que não tirou o Bolsa Família? Por que não tirou a saúde? Será que a Ciência e Tecnologia é mais importante do que a saúde pública? Esse critério utilizado, na minha opinião, não foi técnico, foi um critério político. E é legítimo que a Câmara dos Deputados, os líderes partidários, possam também querer tomar uma decisão política nesse momento. Porque num primeiro momento que nós votamos na Câmara, o critério foi técnico, como eu estou expondo aqui. Tudo que tiver impacto no resultado primário tem que estar na base das despesas. E outra coisa, despesa é despesa. Independente se for mais ou menos importante aquela área. É despesa. E o que é que nós queremos com o marco fiscal? Equilibrar as contas públicas, trazer responsabilidade fiscal com o viés no social. O descontrole, como você bem colocou, Diego, das contas públicas afeta a vida de cada um de nós. Porque a inflação aumenta, os juros aumentam, o risco Brasil aumenta e aí não vem os investimentos, tudo fica mais caro, os produtos que são feitos no Brasil com itens importados ficam caros. Ou seja, a vida de todos nós se torna um inferno. E nós queremos o quê? Tranquilidade. Para isso o governo tem que ter responsabilidade e só poder gastar aquilo que ele possa. Até porque nós temos aí uma dívida pública enorme. E esse marco fiscal
traz uma trajetória de estabilidade em médio prazo e declínio da dívida em longo prazo. Portanto, o que nós queremos e desejávamos com o arcabouço, o marco fiscal, é trazer dias melhores para o Brasil, com o governo controlando a sua sanha, muitas vezes irresistível de gastar sem ter os recursos necessários. Até porque não aceitamos mais a elevação de imposto. Aumentar a carga tributária até que é possível. Como? Você cobrar de quem não paga. Agora, você elevar a alíquota de tributo de quem já está pagando, isso eu não vejo um cenário favorável dentro do Congresso. E essa sanha gastadora, ela fica ainda maior no novo governo. São 8 horas e 55 minutos, a gente está com o deputado Cláudio Cajado aqui nos estúdios da Nova Brasil FM. Deputado, o senhor citou esse número, eu repito aqui para o nosso ouvinte, o GDF estima que Brasília vai perder cerca de 87 bilhões de reais nos próximos 10 anos se o senhor voltar com o seu texto original do arcabouço. A gente teve uma cena, deputado, até icônica antes do recesso parlamentar, que foram todos os ex-governadores do DF que estão vivos, claro, somente Joaquim Roriz não estava lá, porque já nos deixou, ali no Senado Federal, pleiteando, todos os deputados federais aqui do DF, senadores. Esses senhores não estão falando a verdade? É isso que o senhor está dizendo aqui, deputado? Se a conta é desses 87, não. Tá. Não. Está completamente, estou afirmando que está errado. Agora, eu acho legítimo que os políticos queiram defender o Distrito Federal, e eu moro aqui há mais de 30 anos. Eu estou no oitavo mandato consecutivo de deputado federal. Você acha que eu ia prejudicar uma cidade que abraça todos, que tem uma pujança econômica, que inclusive assume responsabilidade, muitas das quais não lhe compete diante do entorno? Mas eu tenho consciência de que estou agindo com absoluta razão. Agora, eu não vou fazer cavalo de batalha sobre isso, já disse. E na segunda-feira, podem ter certeza que o deputado Cajado, que aqui vos fala, não será o algoz do Fundo Constitucional, até porque, do Distrito Federal, até porque estar dentro da base ou fora seria também uma compreensão que o governo federal deveria ter, de que, estando fora da base de cálculo, não colabora para o crescimento das despesas. Por quê, Diego e Ariane? Porque quando você tem 2 trilhões e 200 bilhões de reais, por exemplo, de despesa, você sabe que tem uma banda de 0,6 a 2,5 de crescimento acima da inflação. Não é? Então, se você faz um cálculo de 2 trilhões e 200 bilhões, em cima disso você bota, por exemplo, 1,5% de crescimento da despesa, com aquele rebate de 70%, mas vamos deixar isso de lado, é diferente de 2 bilhões e 100 bilhões de reais. Porque você está tirando aí Fundeb, 40 e poucos bilhões, está tirando Fundo Constitucional, 23 bilhões, está tirando Ciência e Tecnologia, mais uns 15, 20 bilhões. Então, no conjunto, vamos admitir aí uns 70, 80 bilhões, você está tirando essas despesas e não está colaborando com o complemento das demais despesas que ficam dentro do teto, digamos assim. Então, é um erro. E a alegação de que, mas no teto de gasto estava fora. Por quê? O governo errou. Ele fez um copia e cola e repetiu todas as excludentes do teto de gasto. Só que no conceito de teto de gasto, eu concordo. E estar fora do teto era vantagem. Por quê? Porque você só corrigia pela inflação. Sim. No marco fiscal, nós criamos o conceito cíclico e anticíclico com elevação acima da inflação, da correção dos gastos. Então, você hoje no marco fiscal, estando na base, essa base será corrigida acima da inflação. Ou seja, as despesas serão corrigidas também. Isso beneficia estar dentro da base. E beneficia o conjunto das despesas do governo. Mas se o governo também não se empenhou, a Câmara, repito, dada a questão política, pode levar-se por esse caminho. Deputado, a gente está quase estourando aqui nosso tempo, mas me permita fazer... passa rápido. Fazer mais uma pergunta. Desde que o texto volta, então, ou voltou para a Câmara dos Deputados, houve algum tipo de reunião ou de pedido de encontro? Isso aconteceu, de fato, com o governador, com a vice-governadora? Como é que estão esses debates? Porque já que existe essa diferença tão categórica, por exemplo, o governo vem dizendo desde o começo, 87 bi. Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração também, 87 bi. E tem essa informação clara que o senhor traz de que não é isso. Não é isso. Então, por que não alinhar os diálogos? Eles reconheceram? Como é que está sendo já houve isso? reconhecimento que esse número é completamente fantasioso.
Mas eu recebi, inclusive falei pelo telefone com o governador Ibanez, recebi o chefe de gabinete HCL e, obviamente, nós temos uma pessoa que tem uma influência muito grande, não apenas sobre a minha pessoa, mas tem contatos muito importantes e próximos ao presidente da casa, Arthur Lira, como ao senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do partido, que é a vice-governadora Celina Leão. Então, eu tive várias conversas com ela e não tenha dúvida que a posição, a postura e os pedidos, os diálogos que a vice-governadora Celina Leão promoveram, fará com que nós cheguemos aí, de fato, a um entendimento que seja positivo. Repito, eu vou respeitar a decisão do Colégio de Líderes e vou respeitar principalmente a defesa que os políticos, a exemplo da governadora Celina Leão, têm feito em relação à questão do fundo e vamos encaminhar no relatório que eu irei apresentar da melhor forma possível. Pode ter certeza Deputado, disso. só para a gente esgotar esse assunto, ao incluir o Fundo Constitucional do DF no novo marco fiscal, o senhor está sendo acusado, eu ia dizer foi, mas está sendo ainda acusado de trabalhar contra Brasília. E ainda mais depois daquelas declarações polêmicas do ministro Rui Costa, seu conterrâneo lá na Bahia, que também acabaram interferindo nessa discussão toda, o senhor sabe disso. O senhor acha que hoje Brasília é privilegiada ao receber o Fundo Constitucional do DF? Bom, em relação a outros estados, ela tem uma condição diferenciada. Não é? Essa palavra privilégio eu evito de falar, porque parece que é uma casta, né? Então eu diria, é uma condição especial, que é. Agora, é a capital federal, não é? Nós temos que levar em consideração de que Brasília não é uma capital como os demais estados. Ela cedia sedes de poderes da República, embaixadas internacionais, e ela tem que ter um tratamento diferenciado. Então, uma coisa fica clara. Nós, se tivéssemos no meu relatório os 23 bilhões, que hoje é a transferência do governo federal para o Distrito Federal, não iria baixar, só iria crescer. Só iria crescer, porque os cálculos que são feitos não levam em consideração os períodos que houve queda do fundo em relação à transferência para o Distrito Federal. Só se pega o lado positivo e o negativo. Não, vamos esconder. Não é assim que se faz. Se você tivesse agora o meu regramento, que eu consideraria o melhor, você só faria esse fundo crescer com previsibilidade e com organicidade. E obviamente que você poderia planejar para 10 anos sem nenhum tipo de preocupação de que ele viesse a decair. Então eu considero muito mais eficiente do que você basear na receita corrente líquida, uma coisa mais que linear, teria né? Elevação e queda, como poderá acontecer. E inclusive o ano que vem, pelo relatório da Secretaria de Tesouros Nacional, já fica claro que em vez de crescer 1 bilhão a mais, o Fundo do Distrito Federal só vai crescer 200 milhões. No meu relatório cresceria 1 bilhão 170. E com a regra atual, se prevalecer, só vai crescer 200 milhões. Gente, peçam para contestar esse número. Peçam. Chame qualquer representante aqui do governo do Distrito Federal e diga que esse número não é verdadeiro. Que se mantiver a regra atual, só vai crescer 200 milhões. Na minha regra, na regra do arcabouço que eu apresentei no relatório, 1 bi 170, praticamente 1 bi a mais. Veja se esse número está errado e me digam. Vamos fazer isso. Deputado, nosso tempo estourou, nossos ouvintes já querem ouvir o melhor da música brasileira aqui na 97,5 FM, mas eu vou fazer 2 perguntas rapidinhas, vou pedir para o senhor ser mais objetivo. Uma é, o governo federal está participando junto com o senhor dessa nova fase da tramitação na Câmara, ministro Fernando Haddad, ministra Simone Tebet estão em contato contigo? Até o dia de hoje ninguém me procurou. Olha só. E o senhor vai ficar esperando? Eu estou aberto, né? Eu recebi o pessoal da bancada da educação, recebi a vice-governadora Celina Leão, recebi todos aqueles que me pregam, os estudantes secundaristas também pediram uma pauta comigo, já respondi. Então eu tenho atendido a todos, né? Meu telefone aqui, quando eu acordo, tá ligado, né? Quando eu vou dormir, eu desligo. Então, estou aberto sem problema algum. Para finalizar, deputado, tem muita gente no governo jogando aí na imprensa também que a demora na votação, da conclusão da votação do arcabouço pode prejudicar e está empacando o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O senhor vê essa relação? Não, tem relação. Claro, né? O marco fiscal, para que você possa votá-lo, é conveniente que você vote antes de votarmos a LDO,
obviamente, depois também, antes de votar a lei orçamentária anual, que vai chegar até o dia 31 de agosto, e é conveniente que tudo isso já esteja regulamentado. E com relação ao PAC, para você ver qual é a disponibilidade, o espaço orçamentário que você tem, não é? Mas assim, o governo já vai, a princípio, não sei se vai de fato amanhã ou não, apresentar o PAC, e esses ajustes podem ser feitos também posteriormente. Não é nada que seja impossível de se ajustar posteriormente em relação ao PAC. Muito bem, 9h04, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, relator do novo marco fiscal na Câmara. Deputado, obrigado pela gentileza de ter vindo até aqui aos nossos estúdios da Nova Brisa FM. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Diego. Obrigado também aí a Ariane, a todos que nos ouviram, e parabéns aí pela estrutura, viu? Fiquei bem impressionado. Que bom. Muito sucesso para vocês. Obrigado, volte sempre. Obrigada, deputado.